vibrava e tal. Aí eu orei, Deus, manda um guitarrista desse lá para Londres. Não esse aqui, porque eu não vou tirar ele daqui, mas manda um igual. Aí eu peguei o meu baixista e comecei a mandar ele assistir você, e ele está ficando parecido com você, amém? Para não dizer, agora, se você quiser ir lá em Londres passear, se o pastor Arthur não achar ruim, fica à vontade, viu? Amém. Boa noite, gente. É um prazer poder estar aqui na Igreja do Amor, presencialmente, de frente ao meu amigo pastor Arthur, mas também poder estar falando com você que está aí na sua casa. Eu sei que o seu coração ardia de vontade de estar aqui conosco nessa noite, né, juntos, reunidos, porque essa é a essência do Evangelho, é a comunhão. Mas uma das canções que foram ministradas aqui antes é que nada vai nos separar do teu amor. Então, pode vir vírus, pode vir lei, pode vir decreto, pode vir qualquer coisa, mas nada nos separa do amor de Deus. Você está aí na sua casa e o seu amor está ligado com Ele. Nós estamos ligados através daquilo que Deus criou, da tecnologia que Deus permitiu que o homem desenvolvesse. Ou seja, o diabo se levanta, mas ele só se levanta para perder. A igreja está de pé, a igreja está reunida, e você na sua casa, você pode dar glória, você pode fazer o que você quiser, acreditando que esse tempo vai passar e nós vamos celebrar daqui uns dias todos juntos em nome de Jesus. Eu sei que talvez seja diferente para você, como é diferente para mim. Hoje, infelizmente, tivemos que cancelar a nossa celebração também lá na nossa igreja em Londres, na Aliança Church, no Ministério Aliança, lá em Londres. Tivemos que cancelar a nossa celebração. E no domingo também vamos fazer o culto online, da mesma forma como estamos fazendo aqui. O importante é que a palavra seja levada e que você receba a instrução do Senhor na sua casa, onde você estiver. Igreja somos nós, como foi dito aqui. E eu tenho certeza, eu tenho convicção, meu coração está certo de que você no seu lugar, na sua casa hoje vai ser abençoado. Pastor, e o que o senhor quer dizer abençoado? Eu quero que depois desse culto a sua vida seja melhor do que antes desse culto. Eu quero que o seu amanhã seja melhor do que hoje. E é isso que nós acreditamos. Amém? Obrigado a todos, pastor Arthur, pastora Thalita, que conhecemos pessoalmente no final do ano passado. A pastora Thalita, né? O Arthur eu já tinha conhecido. E voltar aqui, mesmo nesse tempo difícil, para mim ainda é uma alegria muito grande. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, dos versículos 5 ao 11. Eu sei que você que está assistindo, eu acho que o pessoal vai jogar na tela aí para a gente ler junto. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 5 ao 11. Vamos ler juntos. Louva a Deus por todos os pastores, que tem alguns pastores aqui, estamos tomando todo o cuidado, toda a preocupação possível, mas estão aqui. Obrigado a todos vocês pelo carinho e pela recepção. Também louva a Deus porque tem uma galera lá em Londres acompanhando também, todos os irmãos do Ministério Aliança. Um abraço a todos vocês aí, estou com saudade de vocês, e se Deus quiser, semana que vem a gente está junto. Eles não vão não vão cancelar meu voo não, em nome de Jesus, já estou profetizando aqui, eu preciso ir embora. Amém. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, dos versículos 5 ao 11. Vamos ler junto, eu vou ler na tela porque a gente vai ler a mesma coisa. Olha o que diz. Da mesma forma, os jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Uau! Tenho certeza que o papai e a mamãe que está em casa agora está virando para o filho, apontando o dedo para ele e falando assim: está vendo? Papai e a mamãe mandou você obedecer, está escrito na Bíblia, é isso aí mesmo. Porém, olha o que está escrito: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Preste atenção nisso aqui que eu acabei de ler.
Porque tem gente que acha que é só ele que está sofrendo. Todos os irmãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas olha a instrução: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para sempre, para todo sempre. Amém, amém e amém. Você na sua casa pode dizer amém também. Deus abençoe. Olha só que leitura fantástica para o tempo em que nós estamos vivendo. Eu estava me lembrando recentemente de quando eu era mais novo. Eu não vou falar quando eu era pequeno, porque a gente nunca cresceu, né? Porque pequeno. Mas quando eu era mais novo, eu sou filho de pastor desde que eu nasci. E a minha vida inteira em igreja, participando de tudo. E quando eu era mais novo, meu pai era pastor de uma igreja na periferia de Goiânia. E a gente fazia um trabalho lá na igreja que chamava Louvor das Férias. Ou seja, toda segunda-feira, durante o período escolar, a gente reunia os jovens na igreja e fazia um louvorzão. Pensa isso há 20 e poucos anos atrás. Tem gente até pensando assim, esse pastor é velho pra caramba. Mas há 20 e poucos anos atrás. E a gente fazia esse trabalho na igreja, meu pai pastor da Assembleia de Deus e tal. E um dia a gente não tinha iluminação, né? Hoje legal a iluminação, toda a estrutura. Mas na época a gente não tinha iluminação. E eu inventei de desligar a luz para começar o louvor. Rapaz, você não faz ideia do que aconteceu. Virou um alvoroço na igreja, o povo em cima do meu pai. Pastor, o povo agora perdeu o temor, que não sei o quê. Mas a gente tinha algumas pessoas que intercediam para a gente. E tinha uma irmã na igreja, a irmã Ana, uma senhora muito querida, assembleiana, aquela dos coquinhos, aquela do manto, do reteté. Eu não sei se você conheceu uma irmã assim, mas tinha uma lá na igreja. E um dia ela chegou em mim e falou assim: Éder, eu tenho uma palavra para você. Eu falei: glória a Deus. Eu canto desde pequeno, eu cantava, né? Eu não canto mais, minha voz arrebentou tudo. Mas desde os 3 anos eu canto. Então meu sonho era cantar, não ser pastor. Pastor, por que você não queria ser pastor? Porque pastor sofre demais, irmão. Então eu vi o meu pai sofrendo, eu não queria. A última coisa que eu queria para minha vida era sofrer. Então eu quero cantar. Porque cantor pensa, você chega no lugar, todo mundo quer tirar foto, você canta, aquela maravilha. Então eu queria ser cantor e não pastor. Aí a irmã Ana falou assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei assim: legal. Aí ela colocou a mão assim no meu ombro e falou assim: Deus vai levar você a lugares altos. Eu falei assim: glória a Deus, vou cantar nos maiores shows gospels do Brasil. Deus vai levar você a outras nações. Eu falei assim: uau, vou cantar em inglês, que massa. Aí ela pegou e falou assim: você vai pregar a multidões. Aí eu já comecei a ficar assim. Ela falou assim: você vai ser um pastor abençoado. Sabe aquela hora que dá vontade de você virar para a pessoa e falar assim: eu te repreendo, Deus, em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque tem hora que alguém te entrega uma palavra de Deus e dá vontade de repreender Deus, porque o nosso coração só quer ouvir aquilo que agrada o nosso coração. Mas Deus não está aqui para falar aquilo que te agrada, Ele está aqui para falar aquilo que é a vontade dEle. Aí eu abaixei a cabeça, é claro, eu não vou discutir com a irmã. Baixei a cabeça e ela falou e profetizou e eu abaixei a cabeça. Aí de repente ela me deu um tapa no peito, porque esses profetas é assim, né, irmão? Dá o tapa no peito que fica a marca na mão. Pá! E regalou o olhão. Aí eu falei assim: meu Deus do céu, que agora vem pancada. Ela botou o dedo no meu nariz e falou assim: mas lembre-se de uma coisa: quanto mais alto você subir, maior pode ser o seu tombo. Nunca se esqueça dessa frase, Éder: o diabo, ele não gosta de você. Aí eu comecei a pensar: por que a Ana está falando que o diabo não gosta de mim? Porque eu vou ser um cantor, um pastor, um pregador que Deus vai levantar para essa geração? O Espírito Santo falou no meu coração: não é isso. A partir do momento em que você entra em um lugar, que você levanta a sua mão e declara Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a partir daquele momento a sua vida se torna um alvo e você vai ser constantemente atacado. Lá na nossa igreja em Londres, nós estamos tendo a oportunidade de receber muitas pessoas. Nós estamos realmente exercendo aquilo que vocês fazem aqui em Paulista, através das redes sociais. Nós estamos exercendo o amor, nós estamos abraçando as pessoas. E aí nós recebemos essas pessoas através da graça. Mas a verdade de Deus tem mudado a vida dessas pessoas. E nós temos recebido muitos testemunhos de pessoas que têm tido a sua vida transformada. Agora o mais interessante é que a maioria dessas pessoas nos procuram ou me procuram e falam assim: pastor, quando eu estava no mundo parece que a minha vida era muito mais fácil.
Foi só eu aceitar Jesus, parece que mudou tudo. Realmente, quando você entrega a sua vida e reconhece Jesus como seu Salvador, parece que você passa a ser constantemente atacado. Por quê? Porque antes você era das trevas, agora você é da luz. Antes você pertencia a Ele, agora você pertence a Cristo. Você vai ser atacado. Não estou falando que quando você aceitar Jesus, sua vida vai ser fácil. Porém, existem momentos em que nós sentimos como se nós estivéssemos sendo atacados. Existem momentos em que nós sentimos como se alguma coisa estivesse para nos devorar, para nos atacar. Agora preste atenção, não é uma armadilha, essa é a boa notícia. Não é uma armadilha. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que o diabo não está atrás de uma moita. Vou esconder aqui, se a câmera me pegar. Estou atrás de uma moita, aqui o diabo, certo? O diabo está atrás de uma moita, esperando você passar ali. Aí ele fica assim, vai passar, lá vem ele. E aí quando você passa, ele pula na sua frente, te peguei. Não é assim. Não é assim. Como que é, pastor? O que o texto diz no versículo 8? O diabo, o vosso adversário, anda em derredor. Fazendo o que, pastor? Rugindo, bramando, fazendo barulho. Ou seja, ele está avisando para você, eu estou por perto. Ele está falando para você, eu estou aqui, ó. O problema é que quando nós passamos por alguma situação, a gente acha que fomos pegos de surpresa, mas na realidade o diabo já está avisando. O problema é que a gente não vigia. A gente não vigia. Imagina comigo, eu gosto disso, lá na minha igreja eu faço sempre isso. Você que está na sua casa, vamos usar a nossa imaginação. Imagina comigo, antigamente, eu não sei qual a sua idade de você que está assistindo, mas antigamente tinha um negócio de circo que ficava indo de cidade em cidade. Se tiver alguém aqui que lembra, fala comigo aqui, vocês me ajudam aqui, vocês que estão aqui, os pastores, estão numa distância considerável, está todo mundo obedecendo às regras, viu? Você que está aí pensando, tem gente na igreja, não, estão os pastores, viu? Fica tranquilo, mas me ajuda aí os pastores. Aí pensa, antigamente tinha um negócio de circo que ficava viajando de cidade em cidade. Alguém lembra? Levanta a mão. Se você estiver em sua casa de frente à TV ou celular, você pode levantar a mão também, participa comigo. Aí tinha os circos que ficavam viajando. E eu me lembro que nós morávamos no interior de Goiás e tinha circo que vinha com uns leões enjaulados. Agora imagina, você num ambiente, numa igreja, aonde seja a sua igreja, aqui em Paulista, aqui na Igreja do Amor, aonde você estiver no Brasil, você na igreja, e de frente à sua igreja tem um lote vazio, e veio um circo e se instalou nesse lote. Aí o circo tinha um leão enjaulado. Essas coisas não acontecem mais hoje, porque tem não sei o que lá de proteção dos animais, e não sei mais o que. A vida hoje ficou mais difícil, né, irmão? Era bom demais naquela época. Aí imagina que tem um circo lá, aí um leão. Aí, num dia de culto, né, nesse lugar que você está, na sua igreja, o espetáculo do circo começa às 10 horas da noite, o culto da sua igreja começa às 7h30 e termina às 9h30, e o espetáculo do circo começa às 10. Aí antes do espetáculo no circo, vamos imaginando, isso aqui é imaginar, vamos sonhando aqui uma história. Antes do espetáculo do circo, o tratador do leão foi lá dar uma comidinha para o leão antes do espetáculo, né? Para o leão não sair comendo o povo dentro do circo. Aí quando ele chegou lá para tratar o leão, ele abriu a jaula para poder jogar a carnezinha lá, mas ele esqueceu o celular. Aí ele falou assim, nossa, tem que olhar meu zap. Aí voltou correndo lá para dentro do escritório do circo, mas ele deixou a jaula aberta. Aí o leão saiu da jaula, e o leão foi indo para o rumo da igreja que você está. Aí de repente o leão chega lá na porta, o porteiro vê o leão. O que o porteiro faz? Ele dá aquela lambidinha no beiço, né? Como diz lá em Goiás, no beiço, não é nem lábio. Ele dá aquela lambidinha, tipo assim, eu estou com fome. O que o porteiro da sua igreja faria? O povo aqui da igreja, aqui, o que faria, vocês que estão aqui? Corre, meu filho! Corre! Na realidade, essa seria a atitude mais sensata. Eu acho que o porteiro, mais sensata. Eu acho que o porteiro ia passar correndo e nós não ia nem saber o que estava acontecendo. Porém, imagina que o porteiro da sua igreja grita para você correr. Corre, e aí você, todo mundo caçando uma saída, desesperadamente querendo correr. Por quê, pastor? Porque essa é a atitude mais sensata. Essa é a atitude correta. Porém,
Preste atenção no que Pedro fala. Pedro vira para a gente e fala assim: olha, não fujam, resistir firmes em fé, resistir firmes em fé. Existe uma epidemia de coronavírus lá, mas não desista da sua fé. O seu casamento pode estar difícil, mas não desista da sua fé. Está sendo atacado na sua igreja, mas não desista da sua igreja. Resistir firmes em fé. O que você está pensando em correr na sua vida? Qual a situação que você está pensando em fugir? Fala para mim, conta para mim o que você está pensando em fugir. Ai, pastor, você não sabe como que é ser atacado. Você não sabe como o diabo está me atacando. Deixa eu falar, Pedro falou, resistir firmes em fé. Porque os mesmos sofrimentos que você está sofrendo, todos os irmãos ao redor do mundo também estão sofrendo. Porém, Pedro nos dá uma dica, que quando nós sofremos com pensamentos de preocupação e ansiedade, e é isso que ele reflete no versículo 7. Ele diz, ansiedade, deixa escrito lá. Quando nós estamos sofrendo com preocupações e ansiedade, por que Pedro está falando isso? Pedro está falando para uma igreja que está sofrendo na mão de um imperador chamado Nero. O cara era tão doido que ele pegava crente como eu e você, pendurava num poste, pregava num poste, jogava querosene e acendia, colocava fogo para servir de iluminação pública. E a gente está com medo de um vírus que nem mata direito. O cara pegava os crentes, punha num poste, punha fogo. Aí Pedro vira para essa igreja e fala assim: gente, fiquem tranquilos, o sofrimento de vocês vai durar pouco. Só que Pedro retrata no versículo 6 algo importante. Ele diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente ou da poderosa mão de Deus. E aí eu comecei a pensar e refletir a respeito desse texto. E eu comecei a pensar em algumas representações da mão de Deus. Em momentos onde nós estamos sofrendo um ataque do inimigo, talvez o ataque não seja o principal que está nos matando. O que está nos matando talvez não é o ataque, mas é a ansiedade. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Hoje eu estou falando com os meus pastores e acompanhando aqui o pessoal da minha igreja. E o pessoal está postando, não tem comida nas prateleiras dos supermercados em Londres. E isso está acontecendo aqui. Enquanto o pastor Ed foi me buscar, nós estávamos voltando, passamos na porta do atacadão, tinha tanta gente no supermercado, o povo está desesperado. Por quê? Por causa do vírus? Não, por causa da ansiedade. Por quê? Preocupado com o amanhã. Ah, não vai ter comida. Ah, não vai ter isso, meu Deus do céu. Aí vira aquela loucura. Às vezes não é nem o problema, às vezes é a ansiedade. Quando a ansiedade é que nos ataca. O pastor ministrou aqui que praga nenhuma chegará à tua tenda, nenhum mal te sucederá. E aí, isso é profético sobre a nossa vida. A gente se sente imunizado por isso, mas a ansiedade nos corrói. E como que é que a gente lida sobre isso? Pedro está dizendo isso. O problema de vocês não é Nero, o problema de vocês é a ansiedade. E quando a ansiedade é que ataca a gente não consegue mais lidar. Aí Pedro fala assim: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. E aí eu peguei e pensei a respeito de algumas representações da mão de Deus. Eu quero que você preste muita atenção. Se você estiver na sua casa, anote isso, que é importante para você. 3 representações da mão de Deus. Primeira representação da mão de Deus: a mão de Deus representa o plano de Deus. Isso que eu estou falando aqui é na perspectiva de Pedro. A mão de Deus representa o plano de Deus. Por que a mão de Deus representa o plano de Deus? Na perspectiva de Pedro. Pedro andou com Jesus. E Jesus disse: aquele que me vê também vê ao Pai. Pedro viu o maior plano sendo estabelecido na face da terra. Eu trabalhava em Londres, apesar de ser pastor, eu precisava trabalhar secularmente. Eu trabalhava numa empresa chamada Amazon, que a maioria de vocês devem conhecer, uma empresa online que você faz compra online. Eu era um dos entregadores, trabalhava para uma empresa brasileira e fazia entregas na Amazon. E eu fazia entregas de um setor da Amazon chamado Amazon Fresh, que entregava comida de supermercado. E aí tinha as rotas. E como eu moro na região noroeste de Londres, o cara que era o controle das rotas, ele sempre me dava entregas para mim fazer ou na região norte ou na região noroeste, porque eu já fazia as entregas e ia embora para casa. E na região norte de Londres tem um bairro chamado Stamford Hill. E se você nunca foi em Londres, deixa eu te falar, Stamford Hill é um bairro onde 80% dos habitantes são judeus. E eu fazia entrega numa casa, às vezes 2 vezes por semana.
E assim, a gente chega na porta, entrega e vai embora. A pessoa assina e a gente vai embora. Mas teve um dia que estava chovendo. Estava chovendo e estava fazendo um calor danado. Um calor. 2 graus negativo, acho que 0 grau, alguma coisa assim. Estava um calor e chovendo. E aí o cara comprou naquele dia 10 pacotes de água. Um pacote vinha 6 garrafas de 1,5 litro ou de 2 litros de água. Aí eu fui estacionar na porta da casa do cara, não tinha vaga. Eu tive que estacionar 3 quarteirões para frente. Aí eu tinha que pegar um pacote em cada mão e ir na porta do cara e entregar a água. Eu tive que dar 5 viagens, concorda comigo? Né? Se você não for bom de matemática, pensa aí. 5 viagens. Aí, quando eu dei a 5ª viagem, eu estava pingando de água, pingando de molhado. E como diz o goiano, eu estava batendo o queixo de frio. Eu não sei se você já bateu o queixo. Batia queixo. Aí o cara viu que eu estava com frio. Pela primeira vez ele abriu a porta dele e falou assim: entra, que eu vou pegar uma toalha para você se enxugar. E vou trazer um café ou um chá. O que você quer, um café ou um chá? Eu falei assim: só a toalha, nem um café nem um chá, só a toalha tá bom. Aí quando eu entrei na casa dele, eu vi uma sala enorme, um quadro enorme, e eu vi que o cara era judeu. Aí eu fiquei já assim, né, olhando. Aí ele trouxe a toalha, eu me enxuguei. Aí ele olhou para mim e falou assim: trabalho difícil? Eu falei assim: sim, difícil. Eu não sei de onde, mas eu olhei para o cara e falei assim: mas eu acredito que Deus vai me tirar desse trabalho. A mão de Deus vai agir na minha vida. Aí ele falou assim: você acredita em Deus? Eu falei: sim. Aí dei a carteirada nele. Sou pastor. Aí ele: você é pastor? Aí ele virou para mim e falou assim: eu sou rabino daquela sinagoga que tem ali atrás, na esquina ali. Você lembra daquela música? Pega o seu banquinho e saia de manhã. Eu queria correr. Eu queria correr, eu queria fugir. Porque se o cara começa a discutir de Bíblia comigo, falar de história de Israel, eu estava lascado. Aí a gente aprende algumas técnicas, né? Tipo assim, fica calado, não fala nada. Se ele falar, ok. Se ele não falar, você vira as costas e vai embora. E eu fiquei calado. Pois é. Aí ele pegou e falou assim: eu só queria te falar uma coisa. Eu falei assim: pois não. Ele falou assim: você falou sobre a mão de Deus? Eu falei: sim. Ele falou assim: deixa eu te falar uma coisa. O que nós judeus entendemos que é a mão de Deus? Aí eu já, opa, Deus está agindo aqui, deixa o cara falar, deixa ele falar, e eu só aprendo. Aí ele pegou e virou para mim e falou assim: para nós judeus, a mão de Deus representa o plano de Deus. Para nós judeus, a mão de Deus foi a mão de Deus que tirou o povo do Egito. Foi a mão de Deus que guiou o povo até o Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho. Era a mão de Deus que era nuvem durante o dia e fogo durante a noite. A mão de Deus que fez brotar a água da rocha. E por aí ele foi falando um monte de coisa. Aí ele virou no final e falou assim: a mão de Deus representa o plano de Deus. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: sabe por que tem muita gente sofrendo com pensamentos de preocupação e ansiedade? Porque saiu debaixo do plano. Você está querendo fazer as coisas do seu jeito, tomar as suas próprias decisões, viver a sua própria vida, cuidar do seu próprio destino. E Deus está falando para você: você vai carregar o peso do mundo nas suas costas, mas se você se humilhar debaixo da minha mão, eu vim aqui nessa noite falar para você: volta para debaixo do plano. Você que está se sentindo debaixo do fundo do poço, está se sentindo sozinho, está se sentindo largado, está se sentindo deprimido, existe uma mão sobre a sua vida. A mão poderosa do Senhor te alcançou nessa noite. Volte para debaixo do plano, humilhe-se, pois, debaixo da potente mão de Deus. A mão de Deus representa o plano de Deus. Segunda representação da mão de Deus: a mão de Deus representa a provisão de Deus. Preste atenção, a mesma mão que guia também é a mão que provê. Quem melhor para falar isso do que Pedro, o homem que viu Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes? O homem que viu Jesus, que tudo aquilo que você entrega na mão dele, ele multiplica, ele aumenta, ele alarga. Pastor, o senhor não sabe que pode vir uma crise de abastecimento, pode faltar as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você, como profeta nessa noite, você que está assistindo, você que está aqui. Se você estiver debaixo do plano de Deus, se você estiver debaixo da mão dele, ele provê a sua necessidade. Como, pastor? Se ele fez cair do céu maná, ele pode voltar a fazer, ele pode fazer de novo. Nós não vamos perecer. Pastor, mas como que vai ser cair maná? Eu não sei, mas eu acredito que a provisão de Deus pode vir da onde a gente menos espera. A mão que provê. A mão que provê.
Igreja do Amor, às vezes está preocupado com as contas que vai pagar. Ministério Aliança lá em Londres, Aliança Church, está preocupado com as contas. Deixa eu falar uma coisa para vocês: a mão de Deus vai prover sobre as nossas vidas. Você, pastor, eu não tenho o meu emprego, eu não sei como que vai ser o meu trabalho. Meu filho, confie que a mão provedora de Deus está agindo sobre a sua vida. Não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Humilhe-se, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. A mão que guia também é a mão que provê. Terceira representação: a mão que guia, a mão que provê, também é a mão que protege. Tem melhor para falar de proteção do que Pedro? O homem que andou sobre as águas. Eu quero fazer para vocês aqui a gente vai ler um texto. Eu quero fazer a exegese desse texto junto com você. E por medidas de precaução e por também quantidade pequena de staff, normalmente é onde eu vou, que eu ministro essa palavra, eu convido 12, mas hoje eu precisava de 3 de vocês aqui em cima, 3 caras, 3 homens, vem cá rapidinho, sobe aqui rapidinho. Se você tiver em dúvida, eu não me preocupo com isso não, mas sobe aqui, 3 homens, 3 homens, sobe aqui, obrigado. Esses 3 aqui, o Gera está aqui, ó. Ele está mais bonito, está mais feliz. Da outra vez que eu estava aqui, ele estava... Isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Da outra vez que eu vim aqui, faltava uma semana para ele casar. Pensa num homem que estava pálido. Pensa num homem que estava amarelo. Agora, olha aqui, ó. Tanto que ele está coradinho, bonitinho. A varoa está fazendo bem, né, mano? Glória a Deus. Isso. Já até começou, né? O processo. Amém. Esses 3 aqui vão representar os discípulos, certo? Vamos lá, coloca pra gente aí, Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. E eu quero que você que está assistindo acompanhe comigo. Olha o seguinte: logo em seguida, Jesus, preste atenção que todo detalhe na Bíblia ela tem um motivo. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus vira para os discípulos e fala assim: o meu destino para vocês é chegarem do outro lado. Mas Jesus tem que insistir para eles entrarem no barco. O que isso significa? Alguns dos discípulos de Jesus eram pescadores. E o pescador, ele conhece, ou ele tem muita noção de tempo. Ele olha para o tempo, para o tempo que eu falo teria outra palavra? Para o tempo, né? Para a previsão do tempo. Ele consegue prever se vai vir tempestade ou não. Então eu imagino que os discípulos, está aqui, o Gera vai ser o Pedrão, não vou triscar nele não, o Gera vai ser o Pedrão, ele tem cara de Pedro. Imagina que eles olham para o tempo e falam assim: Jesus, nós não vamos passar para o outro lado não, porque tem tempestade. Eu sou pescador, eu tenho experiência e eu sei que vai dar ruim lá no meio. Esse é o nosso problema, a nossa resistência em obedecer à voz dele. Porque Jesus manda a gente passar para o outro lado, mas sabe o que a gente fala para Jesus? Não, eu sou formado, eu tenho experiência, eu sei o que está vindo. Deixa eu falar uma coisa para você: se Jesus mandou você passar para o outro lado, pode se levantar o mar, pode vir vento no meio do caminho. Ele é o Deus que acalma o mar, Ele é o Deus que acalma o vento. Só vai, é só ir. Mas Jesus tem que insistir. Aí Jesus insiste: vamos imaginar um barco aqui, faz aqui um barco imaginário, entra no barco aqui, vai lá para o outro lado. Eu quero que vocês passem, vai lá para o barco, mas entra no barco. É os 12, viu? Calma aí, não toca nele não, varão. Calma, distância. Isso. Imagina que tem 12 discípulos e o barco está para lá. Vamos virar para o barco, vocês têm que acompanhar a leitura lá. Então tá os discípulos no barco. Beleza? Entraram e vão. Aí o versículo 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer estava Jesus ali sozinho. Nós precisamos voltar às nossas orações com Jesus no nosso secreto, ao Deus no nosso secreto. Jesus nos ensinou: quando fores orares, entra para o seu quarto, fecha a sua porta, fale com Deus em secreto, que esse Deus do secreto vai te responder. Jesus mostrava isso e ele fazia isso. Segue o versículo, vamos lá. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Você que está em casa, você já se sentiu como se o vento fosse contrário na sua vida? Jesus te mandasse fazer alguma coisa, você fala assim: Deus, mas o Senhor mandou, mas o vento é contrário. Calma, isso é normal. Olha isso aqui, o que os discípulos estão passando. Vamos lá. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Agora a gente vai começar a nossa encenação. Então os discípulos estão dentro do barco, certo? É assim que vocês ficam no barco, com a mão para trás, o barco está para lá, certo? E as ondas estão batendo no barco, ou seja, o barco está balançando. Não trisca um no outro, isso. Balança aí, varão, vai, balança. Isso. Eu não sei se a câmera dá para pegar todo mundo. Se puder abrir aí, pega todo mundo. O vento está balançando o barco.
Aí vem Jesus andando sobre o mar. Olha só. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, e gritaram de medo. Eu não criei roteiro, viu? Você que está aí na internet, não criei. É Bíblia, está na Bíblia. Nós só estamos fazendo uma encenação. Então vamos de novo, que agora vai ficar mais legal. Olha aqui. Quando viram Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Uma palavra para esses dias. No meio das maiores tempestades que nós enfrentamos, nós perdemos até a nossa capacidade de reconhecer que Jesus está perto. Eu vim aqui falar para você que está com medo de coronavírus, com medo do amanhã. Jesus está falando para você: não temas, sou eu que estou vindo na sua direção. Por que você está com medo? Jesus está vindo, Jesus está chegando. Aí Jesus fala assim: gente, não tenham medo. Aí presta atenção, isso é que eu acho interessante, versículo 28, olha o que diz. Aí disse Pedro: vai, Senhor, vai, se és tu, manda-me. Pedro com sotaque de pernambucano. Uau! De novo Pedro fala: Senhor. Você sabe o que Jesus gosta, gente? Jesus gosta de gente ousada, que nos momentos das dificuldades ele tem coragem de falar assim: Jesus, se é o Senhor, me faz andar sobre as águas. Olha a resposta de Jesus: então venha, Pedro. Então Pedro sai do barco e vai andando sobre as águas na direção de Jesus. Olha, Pedro está vindo na direção de Jesus. Hoje, se você tiver ousadia, você vai andar sobre as águas. Você vai viver milagre que ninguém nunca viveu. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Aí Pedro está vindo na direção de Jesus, e Jesus está indo na direção de Pedro, e Pedro olhando para Jesus, e Jesus andando na direção de Pedro. Quando eles estão próximos, preste atenção, isso é que é interessante. Mas quando reparou no vento, o que é reparar, irmão? Olha aqui, ó. Pedro olha para o problema. Quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Sabe quando que é que a gente começa a afundar, meu irmão? Quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus e olhamos para os nossos problemas. Pode estar enfrentando a crise mundial que for, não tire os seus olhos de Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus. Isso que nós estamos fazendo aqui é algo interessante. Há uma crise, mas você está olhando para Ele. Você está olhando para Ele. Agora preste atenção, Pedro olha no vento, repara o vento, fica com medo e começa a afundar. Agora o problema não é quando você afunda. Peguei na sua camisa só, viu? O problema não é quando você afunda. O problema é quando você afunda longe de Jesus. Pedro está pertinho. Pedro começa a afundar e grita: Senhor, salva-me! Pastor, o que significa isso? É que nós estamos vivendo tempos em que nós devemos clamar por socorro. Clame, dobre os seus joelhos, clame, ore, grite por socorro. Fala: Deus me ajuda, Deus nos ajuda. Olha, quando Pedro grita por socorro, olha o que acontece. Imediatamente, estendendo a mão, Jesus segurou. Nessa noite, quando você clamar por socorro, a mão dele imediatamente vai te segurar. Preste atenção. Vou pegar porque sou pastor virtual. Jesus vai deixar você afundar o suficiente para você clamar por socorro, mas Ele vai te levantar o suficiente para o mundo inteiro ver que Ele é Deus na sua vida. Volta para o barco, Pedrão, volta para o barco. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido.
Por quê, pastor? Porque a mão protetora de Deus está te guardando. Sabe aquele dia que você não entendeu o que aconteceu? Era a mão protetora de Deus livrando você. Sabe aquele dia que você... Sabe aquele relacionamento que terminou e você nunca entendeu? Era a mão protetora de Deus livrando a sua vida. Sabe aquele negócio que aconteceu? Você fala assim, Deus, eu nunca entendi. Era a mão protetora de Deus livrando você. E aí, quando eu estava ministrando, lembrando dessa palavra, eu me lembrei de uma canção. Faz-me aí, irmão. Não sei se você vai dar conta de cantar essa música não, porque esse povo só toca música nova. Mas eu me lembrei de uma canção que diz tudo isso que eu estava pregando aqui. Que canção é essa, pastor? Continua aí, filho, continua. Vocês ficam aí, os discípulos. O vento está balançando o barco. Deus é tão bom. Quando nós nos humilhamos debaixo da mão de Deus. Quando meu pai me convidou para voltar para Londres e assumir a igreja, eu comecei a sofrer com esse tipo de pensamento, de preocupação, e falar assim, Deus, eu não consigo, não é para mim, eu não posso, eu não sou capaz. E eu comecei a dizer, e então pensamentos de preocupação e ansiedade começou a chegar. Porque você começa com o seu eu, e aí vem e começa a te consumir. E quando nós passamos por esse tipo de situação, principalmente a gente vai para a Bíblia achando que a Bíblia é uma caixinha de promessa. E a gente só abre a Bíblia naquilo que nos interessa. E aí eu lembrei desse versículo, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. E eu comecei a orar, falei, Deus, eu vou lançar a minha ansiedade sobre ti. Deus, pega a minha ansiedade, eu vou lançar. O Espírito Santo falou no meu coração, não é assim. Leia. E eu continuei lendo, eu não entendia, e Deus, leia. Aí o Espírito Santo falou assim, todo texto tem um contexto. Leia o 6 e o 7. Aí eu comecei a ler o 6 e o 7, mas continuei não entendendo. Aí fui procurar estudos a respeito. Peguei Bíblia comentada, peguei enciclopédia e comecei a ler. E aí eu achei algo interessante, que um dos escritores, um dos comentaristas diz o seguinte, antigamente a Bíblia não tinha divisão de capítulos e versículos. O versículo 6 e o versículo 7 é uma sentença só. Se o pessoal da tela puder colocar aí para mim, o versículo 6 e o versículo 7 é uma sentença só. E aí o Espírito Santo me trouxe algo ao meu coração, preste atenção. Versículos 6 e 7, 1 Pedro capítulo 5, os versículos 6 e o 7. E o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Se você entende, olha aqui. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Ponto, aí segue. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu lia e não entendia. Agora volta para o versículo 6. Um estudo que eu achei, o pastor comentando disse o seguinte, nos originais, os dois versículos são uma sentença só. Aí diz o seguinte, portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, vírgula, para que Ele os exalte no tempo devido. Aí continua, não tem ponto, continua. E lá onde está escrito lancem, no original é lançando, não é lancem. Então fica assim, volta lá no versículo 6. Humilhem-se, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, vírgula, para que Ele os exalte no tempo devido, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Aí o que o Espírito Santo falou para mim? O mandamento não é você lançar a ansiedade. O mandamento é você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Porque quando você se humilha, a mão que guia, a mão que provê, a mão que protege, Ele tira de você toda a vossa ansiedade. Porque é Ele que cuida de você, não é você que lança. Você só se humilha e confia. E Ele, como é bom, vem e tira de você toda a vossa ansiedade. Agora o versículo anterior, no versículo 5, fala assim, Deus abate os orgulhosos. E o Espírito Santo falou para mim assim, porque o orgulho e a ansiedade andam de mãos dadas. E aí eu escrevi num papel, ansiedade, e escrevi orgulho. Eu ficava assim olhando, não sei, pastor Arthur, se você já viu, você escreve assim, você fica olhando, de repente alguma coisa salta aos seus olhos. Ansiedade, uma palavra com 9 letras. A quinta letra, a letra central, ansiedade. Orgulho, uma palavra com 7 letras. A letra central, a do meio, a número 4, orgulho. Eu circulei as duas. Formou o quê? O Espírito Santo falou no meu coração assim, o dia que você tirar o seu eu do centro e colocar Jesus no centro, tudo muda. Tudo muda. Por que você está preocupado se Jesus já te guardou, já te protegeu, já proveu e está guiando a sua vida? Pastor, e isso na representação de Pedro, o que tem a ver? O ministério já pode subir, o pessoal do louvor pode subir aqui. O que isso tem a ver?
Pedro um dia vira para Jesus, Jesus assentado na mesa. Jesus olha para os discípulos e fala assim: alguém nessa noite vai me trair. Aí Pedro olha para Jesus e fala assim: eu não. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: ah, Pedro, se tu soubesse que antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. Só que em Lucas, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, ontem à noite o diabo me pediu para cirandar contra a sua vida, mas eu, Pedro, intercedi por você. Quando você está no centro, a tendência é você negar Jesus. Quando Jesus está no centro, Ele intercede por você. A diferença é essa: sai do centro e deixa Jesus no centro. Tire o seu orgulho, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Volte para o plano e acredite que o mesmo plano vai te prover e vai te proteger. Esse é o Deus que eu estou falando. É desse Deus que eu estou falando. Eu quero que você, aonde você estiver, de frente à sua televisão, de frente ao seu celular, feche os seus olhos. E eu quero orar por você. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu quero que você, nesses tempos de crise, onde nós nos sentimos atacados pelo inimigo, nós entendamos que nós precisamos estar debaixo da poderosa mão de Deus. Essa mão nos guia, essa mão nos provê e essa mão nos protege. Feche os seus olhos. Depois a gente pode continuar cantando a mesma música. Vamos cantar a mesma música para me devolver o microfone ao pastor. Mas aonde você está, eu acredito que a unção que está nesse lugar está te atingindo aonde você estiver. Está indo através do seu celular, através do seu computador, através da sua televisão. Há uma unção poderosa de Deus sobre a sua vida. Se você estiver aonde você estiver, na sala, no seu quarto, na sua cama, eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração e receba essa palavra. Comece a dizer: Deus, nessa noite eu quero voltar para debaixo do plano. Eu quero, Pai, estar debaixo da tua provisão e debaixo da tua proteção. Eu quero tirar o meu eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu quero, Pai, ser, Pai, direcionado e ser guiado por Ti. O Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é o Deus da minha salvação. O Senhor é o Deus da minha provisão. O Senhor é o Deus que quando o mar se levanta, o Senhor acalma as ondas. Quando o vento está forte, o Senhor acalma o vento. Jesus, nós não vamos temer. Nós acreditamos que hoje o Senhor chegou na nossa direta vida. Senhor, hoje o Senhor nos acalma. Hoje o Senhor nos traz paz. Tira toda a ansiedade, tira todo o peso dos nossos ombros, e que nós possamos viver uma vida tranquila, uma vida seguindo os teus passos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia.